Olá, eu sou o professor Marco Aurélio e a gente vai conversar um pouco sobre separação de mistura. A gente conhece na química os estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e é interessante também que a gente perceba quando dois sólidos estão misturados, como é que a gente faz para separá-los? E um sólido e um líquido, e um sólido e um gás, e dois gases, e dois líquidos. Bom, as respostas estão aqui agora, nesse momento, os processos de separação. Iremos começar pelos sistemas formados por sólido-sólido. E aí, a gente tem o primeiro que se chama catação. Então, na catação, a gente vai separar baseado na forma, no tamanho das partículas. A gente pode utilizar a nossa mão ou uma pinça, e um exemplo seria catar feijão, ou seja, tirar as pedras do feijão. Pedras que possuem forma e tamanho diferente do feijão. Então, o primeiro método que a gente trabalha vai ser a catação. Porém, quando a gente quer separar dois sólidos que possuam granulações diferentes, a gente faz uma peneiração. Os grânulos maiores irão ficar retidos na peneira, enquanto que os grânulos menores, eles irão passar pela peneira. Então, a peneiração, você faz a separação dos sólidos baseado no tamanho do grão, na granulação, se um é maior e o outro é menor. Porém, quando você separa sólidos utilizando correntes de ar, onde o sólido mais leve irá ser levado pelo ar, este processo é conhecido como ventilação. Então, a separação de sólidos baseados em correntes de ar. Agora, se eu quero separar sólidos baseado em correntes de água, então a gente faz uma levigação. O sólido mais leve é separado por água corrente. Um exemplo seria a areia mais leve é arrastada por um fluxo de água, uma vez que ela estaria ali em um garimpo misturada com o ouro. Na separação magnética ou imantação, nós temos dois sólidos e um possui propriedades magnéticas, ou seja, ele vai ser atraído por ímã. Então, um exemplo seria aí a areia com pó de ferro, onde passando o ímã, nós iremos atrair o pó de ferro, ficando a areia que não tem as características magnéticas. Então, separa misturas do tipo sólido-sólido, nos quais um dos componentes tem propriedades magnéticas e é atraída pelo ímã. Então, separação magnética ou imantação. Bom, eu tenho dois sólidos e eu vou utilizar para separar a água. Então, por exemplo, um exemplo clássico, areia e sal. Eu coloco água, a água dissolve o sal e não dissolve a areia. Logo em seguida, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma filtração simples, onde a areia ela vai ficar retida no filtro. E aí, para separar água de sal, já que o sal é extremamente solúvel em água, aí é o processo conhecido como destilação simples. Então, recapitulando, a dissolução fracionada. Gente, toda vez que eu falar fracionado, é porque tem mais de um componente. Então, dissolver fracionadamente é que dois sólidos, um é solúvel em água e o outro não. Então, a gente vai colocar água em sal e areia, e a água vai dissolver o sal, não dissolve a areia. Logo em seguida, a gente vai fazer o processo de filtração para reter o sólido, e o sólido insolúvel, no caso a areia,
E água e sal a gente separa por destilação simples. O que é flotação? Então, flotação é quando você separa sólidos pela densidade. Então, por exemplo, um exemplo simples, eu tenho uma mistura de pó de serra com areia. Coloco água. A água nem dissolve o pó de serra, nem dissolve a areia. E o sólido menos denso, no caso o pó de serra, irá flotar. Então, flotação é a mesma coisa que flutuação. O sólido menos denso, ele flota no líquido e o mais denso, ele afunda. Então, o sólido mais leve, menos denso, flutua em um líquido, enquanto que o mais denso vai sedimentar, vai afundar. Aqui tá, continua o exemplo, aí são raspas de lápis e areia misturado, colocamos água, a água não vai dissolver nem a raspa, nem vai de madeira, nem vai tampouco dissolver a areia. E a raspa, por ser menos densa, ela vai flutuar. Tá aí um exemplo. Aí ficou bem bonito, o copo de Becker com a água no meio, as raspas do lápis e embaixo a areia. Então, isso aqui em cima, como vocês podem ver, é o que a gente chama de flotação. Fusão fracionada, eu tenho dois sólidos misturados, vou aquecer, um vai derreter primeiro do que o outro, porque ele tem um ponto de fusão menor. Então, a fusão fracionada é um processo usado para separar sólidos, cujos pontos de fusão são muito diferentes. Para isso, é preciso saber que a temperatura de cada elemento que compõe a mistura e quem vai fundir primeiro. Então, por exemplo, uma mistura de enxofre com areia, o enxofre ele vai entrar em fusão muito mais rápido do que a areia e aí você consegue separá-lo porque ele está líquido, a areia está sólida e você só vai virar aí o cadinho e retirar o líquido, deixando o sólido no recipiente. Sublimação é a separação entre dois sólidos em que um tem a capacidade de sublimar. Então, o que é sublimar? Sublimação é a passagem de sólido para gás. Então, o que é que vai acontecer? A gente tem aqui o exemplo, areia com iodo. Aquecermos, iremos aquecer. Aqui está um funil simples, de cabeça para baixo, porque o que é que vai acontecer? No aquecimento, a areia ela fica, mas o iodo sublima. E aí, quando vapores de iodo sobem, que encontra uma superfície mais fria, aqui representada pelo funil, ele volta a ser sólido. Então, você tem o iodo puro. O iodo está extremamente agora puro. Ele livrou-se das impurezas, no caso, a areia. Lembrando que algumas substâncias que vão sublimar, nós temos iodo, a naftalina, cânfora. Então, o gelo seco, ele sublima, ele passa de sólido para gás diretamente, sem passar aí pela fase líquida. Cristalizar. Então, cristalizar, como é que funciona? Então, a mistura de sólidos é dissolvida em água e a solução é submetida à evaporação. Quando a solução fica saturada, em relação ao componente, o prosseguimento da evaporação do solvente acarretará a cristalização gradativa do referido componente, que se separa da solução. A solução contendo o componente cuja saturação ainda não foi atingida, fica sobre os cristais do outro e é chamada de água mãe de cristalização. Então, eu tenho, por exemplo, água, sal e açúcar, e o sal se dissolve em água, o açúcar também. A gente vai misturar esses dois componentes e aquecer. O fato é que a água vai evaporar, fazendo com que o sal cristalize de um lado e o açúcar cristalize do outro lado. Então, você tem a chamada cristalização fracionada. Nesse momento, nós iremos trabalhar como se separa o sólido de um líquido. Então, a gente estudou a separação de sólido com sólido, catação, levigação, ventilação, dissolução fracionada, a sublimação. Então, foram vários processos que nós estudamos. Nesse momento, nós iremos separar agora sólido de líquido. Então, quais são os processos mais importantes para a gente fazer a separação sólido de líquido? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. E o primeiro aqui é a filtração comum. Então, um exemplo de filtração comum
a gente poderia citar água e areia, onde água e areia misturado num filtro comum iria reter a areia e a água iria passar. Então, é a retenção de um sólido através de uma superfície porosa, conhecida como filtro, utilizada para separar misturas de um líquido com um sólido não dissolvido. O sólido ele é insolúvel em água, quando o tamanho das partículas do sólido é relativamente grande em relação ao tamanho dos poros do papel de filtro. Então, o filtro comum, ele é muito bem aplicado e utilizado para separar água de areia. Na filtração a vácuo, a gente vai precisar de uma aparelhagem específica, uma filtração muito mais rápida, e a gente precisa do Kitasato, funil de Book, né? Trompa de água, tem que essa mangueira aqui que vocês estão vendo, ó, no Kitasato. Então, aqui, isso aqui se chama Kitasato, a mangueira, o funil de Book, né? A gente vai puxar o ar aqui de dentro, ligar uma bomba aqui para puxar o ar aqui de dentro, a pressão de fora vai ficar maior do que a pressão interna, ela vai ficar com pressão negativa, porque o ar está sendo retirado. E essa diferença de pressão é que vai fazer com que as fases tenham seus processos acelerados, ou seja, a água vai ser sugada enquanto que o sólido irá ficar retido no filtro. Então, quando o sólido e o líquido formam uma mistura de difícil filtração, isso acontece muitas vezes quando entope o filtro, demora demais, né? Como é o caso de água com farinha, pode-se acelerar o processo por meio da filtração, com pressões negativas, ou seja, pressões reduzidas, e a gente tem que realmente utilizar vidrarias específicas. Essas vidrarias são o funil de Buchner e o Kitasato. Decantação é afundar. Então, você tem água barrenta, deixa em repouso, o barro vai descer, porque é mais pesado, vai ser atraído pela gravidade, e logo em seguida, utilizando um bastão e cuidado, muito cuidado, você consegue despejar esse volume e tirar a água, ficando aí o sólido no fundo do recipiente, utilizando aí o bastão de vidro ou baqueta. Então, quando a água barrenta é colocada em repouso, a terra tende a se depositar no fundo do recipiente. A decantação é um processo no qual as fases se separam devido a uma diferença de densidade. Bom, e aí nós temos agora a decantação, o funil de decantação, o funil de bromo, e a gente tem aqui o aparelho aqui do lado, ó, ele é um funil, ele tem uma torneirinha, a gente vai colocar líquidos immiscíveis, tem o I aí, immiscíveis, são líquidos que não se misturam, e aí água e óleo, a água fica embaixo, o óleo, por ser menos denso, fica em cima, abre a torneirinha, a água vai descendo, quando chega o óleo, a gente fecha a torneirinha e você conseguiu separar dois líquidos immiscíveis. É interessante também, quando esse processo de separação, você tem água com haletos. Água com haletos, o bromo-metano, o dibromo-metano, o tetracloreto de metano, CCl4, os haletos, eles são mais densos. Então, a água fica em cima e o haleto fica embaixo. Então, fica só ligado isso, porque a gente costuma confundir quando colocam haletos, a gente fica pensando sempre que o haleto, que a substância orgânica é menos densa, água embaixo e a substância orgânica em cima, e nos haletos não, é o contrário, o haleto ele é mais denso do que a água, ele fica embaixo e a água fica em cima, mas o procedimento é o mesmo. Você abre a torneirinha, o primeiro líquido vai descendo, quando chega aqui no limite do segundo líquido, basta fechar a torneirinha. Então, você tem o funil de decantação, o funil de bromo, né? Porque ele é meio marrom, o bromo é marrom, então funil de decantação, funil de bromo. Centrifugação é uma maneira acelerada de se realizar a decantação, através de forças que vão empurrar o sólido para dentro, que são forças, a força centrípeta, ela empurra o sólido para dentro, e a força centrífuga, empurra o sólido para fora. Então, através dessa rotação, você vai ter os sólidos, eles empurrados, eles jogados para fora, já que se trata de uma centrífuga, vai ser jogado para fora, centrifuga para fora. Diferentemente de um liquidificador, onde a mistura é jogada para dentro. Então, a força centrípeta ela vai para dentro, a força centrífuga ela vai para fora. Bom, a gente conversou um pouco sobre como separar sólido e sólido,
e também sobre sólido e líquido. Então, chegou o momento da gente estudar um pouco um outro processo de separação, que é exatamente esse daqui. Como é que se separa o sólido de um gás? E um exemplo muito simples para separar um sólido de um gás é quando a gente está em casa e aspira, por exemplo, um tapete. Aspira o sofá. Então, passar o aspirador, ele vai puxar aquela mistura que vem com sólido e ar e gás, vai passar por um filtro, o filtro vai reter o sólido e deixar o gás passar. Então, a separação de sólido com gás é uma filtração simples. Aqui eu tenho um exemplo de um aspirador. Aqui a câmara de poeira, ela é bastante interessante porque aqui entra fumaça é ar com partículas, e ele, por esse zigue-zague, as partículas vão se depositando aqui no fundo da câmara de poeira, e o ar ele sai um pouco menos sujo, né? sai mais limpo, a poeira fica aqui embaixo. Separação de misturas homogêneas. Então, como é que a gente separa, por exemplo, água de sal? Então, a evaporação na formação aqui nessa formação aqui da obtenção do cloreto de sódio, então a extração do cloreto de sódio da água do mar nas salinas é um processo que envolve a evaporação. Então a água do mar ela chega e é colocada em tanques de pequenos e faz com que o contato com o sol, a água evapore, precipitando aí, cristalizando o sal. Lembrando que o sal ele é grosso e ele tem que ser triturado para se transformar no sal refinado, fino, refinado, e também colocar o iodo, né? Então, no sal a gente coloca iodo para evitar exatamente o inchaço aqui da tireoide, que é o bócio endêmico, principalmente no interior do país. Aqui no litoral você ainda tem o ar carregado com iodo, a gente não sofre tanto, mas o pessoal do interior, que não tem tanto iodo no ar, pela distância em relação ao mar, então tem que consumir esse iodo no sal de cozinha. Na destilação simples, você vai separar água e sal, né? Funciona quando no aquecimento de uma mistura homogênea, um líquido e um sólido, o sólido ele é extremamente solúvel, ele vai se dissolver, água com sal, água com açúcar. Então, essa mistura aqui, ó, no balão, ela vai ser aquecida, a água evapora e o sal fica. Os vapores vão passar aqui pelo condensador, lembrando que a água entra por baixo e sai por cima. Ela entra por baixo, a água que resfria, a água que a mangueira está ligada na torneira. O condensador é uma serpentina, e essa serpentina tem que estar em contato com a água, que vai resfriar os vapores, e os vapores vão pingar aqui, ó, já na forma líquida e pura, quer dizer, sem o sal. A água que resfria aqui, o condensador entra por baixo para que todo o volume do recipiente fique completo e saia o excesso aqui por cima. Na destilação fracionada, são várias destilações simples, o maior exemplo seria o petróleo, e aí você consegue separar os componentes do petróleo pelo ponto de ebulição e pela pressão de vapor. Então, à medida que os vapores sobem pela coluna de fracionamento, eles vão se tornando cada vez mais ricos nos componentes mais voláteis. Volatilidade tem a ver com evaporação, que é mais volátil, evapora com maior facilidade, porque tem um ponto de ebulição menor. Que será recolhido pelo condensador, a destilação fracionada dos componentes da gasolina, destilação fracionada também do ar, são processos que estão aí passíveis dessa técnica. Então, a destilação fracionada do petróleo, em média 600 graus, o óleo bruto vai ser aquecido aqui, nessa fornalha. Lá em cima vai sair o gás do petróleo, que é uma mistura de metano, etano, propano e butano. Lembrando que metano e etano é o gás natural e propano e butano é o gás de cozinha, que também é conhecido como GLP, gás de efeito do petróleo. Então, tem um ponto de ebulição mais baixo, logo em seguida sai gasolina, depois sai querosene, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, e aqui no final sai a parafina ou asfalto. Então, não se perde uma gota pela destilação. Um fato também interessante é que você tem aqui as bandejas, e aí quando esse vapor encontra essa bandeja mais quente, ela continua a subir. E quando essa bandeja está mais fria do que o vapor vai se transformar em líquido e sai por aqui.
e ele vai saindo, porque ele está se transformando em líquido, então ele vai sendo puxado aqui para outro compartimento. Então, é assim que vai acontecer a destilação fracionada. A liquefação fracionada acontece quando a gente quer separar os componentes do ar. Então, a priori, o ar vai ser resfriado a menos 200 graus, e a menos 200, o gás nitrogênio, o gás argônio, o gás oxigênio se transforma em líquido. Então, primeiro se faz uma liquefação fracionada e logo em seguida a gente vai destilar. E nessa destilação, o componente que sai primeiro é o nitrogênio, ó, no aquecimento é o nitrogênio. Então, aqueceu, o nitrogênio sai primeiro, logo em seguida vai sair o gás argônio e depois sai o gás oxigênio, tá certo? Sai o gás oxigênio. Então, é interessante e até para a gente gravar aqui o não, né? Não, NaO. Então, imagina que tem um tio aqui, ó, não. Então, quais são os gases que saem? Nitrogênio, argônio, oxigênio. Brincando aqui com vocês, não, ó, nitrogênio, argônio, oxigênio. Então, primeiro se faz uma liquefação fracionada, menos 200, todos os componentes ficam líquidos e em seguida a gente aquece para sair primeiro o nitrogênio, depois o argônio, depois o oxigênio. Bom, é em voga essas máscaras ela têm um filtro de carvão ativado. E a finalidade aqui do carvão ativado, que é pó de carvão, é adsorver gases, adsorver partículas. A dissorção com D de dado é diferente de absorção com B de bola. Absorver é entrar. A dissorção é quando se prende a nível de superfície. Então, aqui dentro tem o carvão ativado e ele vai prender os gases na sua superfície, deixando aqui a pessoa que está aqui mais protegida, tá certo? Muito mais protegida. Então, a gente chama isso de adsorção. Cromatografia envolve uma série de processos de separação, de misturas, acontece pela passagem de uma mistura através de duas fases, uma estacionária fixa e outra móvel. A interação dos componentes da mistura com essas duas fases é influenciada pelas diferentes forças intermoleculares, incluindo força iônica, bipolar, apolar e específicas, efeitos de afinidade e solubilidade. Então, você tem aqui uma competição. Na verdade, ele pintou aqui, pegou um papel de celofane, papel de filtro, e pintou aqui com tinta preta. Colocou no álcool e o álcool embebeu, molhou aqui todo o filtro. Então, os componentes que são mais solúveis no álcool, eles conseguem, que tem menos interação com a fase fixa, por aumento da solubilidade. Então, a fase fixa é o papel, é a celulose, e a fase móvel é o álcool. E aí você pega o analito, o que é que vai acontecer? Se ele é mais solúvel no álcool, ele vai mais, ele desce mais, e o que é menos solúvel, ele fica aqui. Então, por exemplo, ele não consegue sair ou sai muito pouco aqui do início. Então, você tem uma mistura de uma cor aqui vermelha com azul, colocamos um álcool aqui no papel, o papel está em cinza, o álcool aqui está bege, e aí a gente percebe claramente que o vermelho ele é mais solúvel no álcool, porque ele se distanciou mais da onde a gente a priori colocou, aqui vocês acompanhando, e o azul ele vai ser menos solúvel no álcool, então significa dizer que ele interage mais com a fase fixa. Esse aqui interage mais com a fase fixa e esse daqui interage menos com a fase fixa. Tá? Esse vermelho é mais solúvel aqui nesse líquido que está escorrendo e o azul ele é menos solúvel nesse líquido que escorreu. Então, a cromatografia você separa pela solubilidade. A separação pela solubilidade e pelas forças intermoleculares é a cromatografia. Vamos fazer café, então quando a gente faz café, na cabeça da gente já entra a filtração para separar o pó do líquido, mas na verdade, antes da filtração, o café, a água vai adquirir a cor do café e aí se chama extração. Então vamos fazer um chá de camomila, então a gente sabe que a água vai ficar amarela. Vamos fazer um chá de menta, a água vai ficar verde. Então isso daqui, antes da filtração, a gente faz uma extração, quando a água ela termina solubilizando os componentes do chá que tem afinidade por ela, que tem uma certa hidrofilia. Aqui nós temos a extração por arraste de vapor, então imagine uma sauna úmida, onde você tem um gerador de vapor que vai passar por folhas,
a folha vai dissolver aqui alguns extratos e o ambiente vai ficar todo com aquele cheiro da folha. Por exemplo, eu estou nervoso, eu quero ir para uma sauna que tenha um extrato de camomila para eu ficar mais calmo. Então, ele vai lá, o dono da sauna vai colocar lá folhas de camomila o vapor de água vai bater, vai dissolver aí o extrato que dá realmente a camomila, e essa camomila vai se espalhar e eu vou ficar sentindo o aroma de camomila e posso até ficar um pouco mais calmo por conta desse processo. Bom, aí eu tenho algumas questões aqui para conversar com vocês sobre esse assunto, tá certo? Então, começando, quando pensamos em água tratada, normalmente nos vem na cabeça o tratamento de água que estava poluída, como esgoto, para que volte a se limpar. Cabe aqui fazer uma distinção entre o tratamento da água e o tratamento de esgoto. A ETA, Estação de Tratamento de Água, e ETA, Estação de Tratamento de Esgoto. O tratamento da água é feito a partir da água doce encontrada na natureza, que contém resíduos orgânicos, sais dissolvidos, metais pesados, partículas em suspensão e micro-organismos. Por essa razão, a água é levada do manancial para a estação de tratamento de água. Já o tratamento de esgoto é feito a partir dos esgotos residenciais ou industriais para, após o tratamento, a água poder ser reintroduzida no rio, minimizando seu impacto ao ambiente. Podemos dividir o tratamento da água em duas etapas, as quais chamamos de tratamento inicial e tratamento final. Identifique, dentre as opções abaixo, o método de separação de mistura utilizado na ETA, por meio do qual ocorre uma reação química. Então, decantação é afundar, peneiramento, você tem uma peneira, você está só agitando para separar os grãos que têm tamanhos diferentes. A aeração é ar, e a floculação, bom, o floco é que ele, no início do tratamento, ele coloca sulfato de alumínio, o sulfato de alumínio vai sofrer hidrólise, vai formar ácido sulfúrico e hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é uma base gelatinosa que vai adsorver as partículas na sua superfície. E o exemplo aqui que ele tem é a floculação por conta da formação do hidróxido de alumínio, que é o lodo, que vai juntar para formar o lodo, juntar as partículas que estão suspensas para formar o lodo. O óleo de cozinha usado não deve ser descartado na pia, principalmente quando você joga óleo ou joga pó de café, aquilo vira um cimento, entope tudo, pois causa poluição das águas. O óleo ele fica sobre a água e ele impede que o oxigênio adentre na água, né? Em Florianópolis, a coleta seletiva do lixo recolhe o óleo para ser armazenado em garrafa PET e encaminhado para a unidade de reciclagem. Nessas unidades, ele é purificado para retirar água e outras impurezas, para poder, então, ser reutilizado na fabricação de sabão e biocombustível. Considerando essas informações e os processos de separação de mistura, é correto afirmar: óleo e água formam uma mistura homogênea. É um absurdo, né? Água e óleo faz uma mistura heterogênea, então esse homogêneo aqui está errado. Já apareceu aqui a resposta, vamos ler o restante. O óleo é uma substância mais densa do que a água, é menos densa. Então, esse aqui está errado, é menos denso. A filtração é um método usado para separar água e óleo. Decantação. Filtração é água com areia. Filtração simples. Óleo é uma substância composta e água é uma substância simples. O óleo é uma mistura e a água é uma substância composta porque H2O ela tem mais de um elemento. E aí fica a resposta na letra B. Para separar o óleo de cozinha de impurezas sólidas na água, pode ser usada, respectivamente, a filtração, que você tira o sólido, e a decantação para separar água de óleo. Sobre a separação de mistura, é correto afirmar que a levigação, método de separação de misturas de líquidos homogêneos. Levigação, você tem dois sólidos. Então, dois sólidos, está errado aí, mistura de líquido homogêneo, não tem nada a ver, são sólidos e toda mistura de sólido é heterogênea. Toda mistura gasosa é homogênea, toda mistura de sólido é heterogênea. Dissolução fracionada é um processo de separação de uma mistura qualquer em que todos os componentes são solúveis. Então, todos os componentes é mentira. Você tem sal e areia, você vai colocar água, o sal vai se dissolver, a areia não, e aí vai para o segundo processo, que é a filtração, para tirar a areia, e depois a destilação para separar a água de sal.
As misturas eutéticas podem ser separadas apenas por destilação. Mistura eutética é aquela que tem ponto de fusão constante. Mistura azeotrópica, ela tem ponto de ebulição constante. Então, são pseudo-substâncias. E essa pseudo-substância, ela tanto tem ponto de fusão, como tem ponto de ebulição constantes. Então, esse item aí, misturas eutéticas apenas, tem nada a ver. Catação, flotação, centrifugação são processos de separação de misturas heterogêneas, né? E a resposta fica sendo na letra E. A destilação simples é um processo de separação de misturas homogêneas, como, por exemplo, água e sal. Ou água e álcool, ou gasolina e querosene. Então, pode ser um líquido e um sólido, desde que o sólido seja solúvel, e dois líquidos miscíveis. Miscíveis é que eles se misturam, não confunda com immiscível, que não se mistura. Analise as afirmativas a seguir. Na descrição da preparação do café e da manteiga de garrafa, tem dois processos de separação de mistura. Então, na preparação do café, você vai separar o líquido do sólido, né, do pó, e na separação e na manteiga você vai separar a gordura do soro. O etanol encontrado na cachaça, no licor, no vinho é resultado da fermentação biológica, né? A biomassa C6H12O5 no ambiente anaeróbico, ou seja, sem oxigênio, vai se transformar em C2H5OH mais CO2, né? Que é o álcool, e liberar o gás. Tanto o preparo da carne de sol como de compotas de manga explora o mesmo efeito da pressão osmótica. A gente estuda pressão osmótica, osmose. Osmose é a passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado através de uma membrana semipermeável. A gente chama membrana SMP, semipermeável. E a pressão osmótica é a pressão aplicada no meio hipertônico para que equilibre a osmose, né? Então, você tem 1, 2, 3, são os 3 processos, eles estão corretos. São 3 descrições que estão perfeitas. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante da água, que utiliza plástico produzido a partir do líquido da castanha do caju. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem, formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam LCC a nanopartículas magnéticas, né? Nano é 10 a menos 9, umas partículas bem pequenas, a nível de membrana, a nível de célula. Essa técnica considera 2 processos de separação e mistura. E quais foram esses processos? Então, a gente identificando aqui o que ele está querendo, a primeira vai ser floculação, né? Porque a tendência desse óleozinho é subir, ele vai flocular. E como ele coloca aqui para vocês nanopartículas magnéticas, então é a imantação, a separação magnética. Então, vocês viram os principais processos de separação de mistura e algumas questões que estão aí na apostila de vocês. Então, até a próxima. Até lá.